Valendo, gravando, são aí 21 horas, 9 minutos do dia 28 de outubro de 2024. Estamos aqui para nosso segundo encontro de Tecnologia das Construções 1. Na primeira aula, alguns alunos me fizeram algumas solicitações, né, me pediram para levantar alguns assuntos. Eu não sei quem é a aluna, eu sei que o gênero é feminino, pediu para a professora Juliana para falar sobre a leitura de relatórios de sondagem, né? E. Foi eu, professor. Olá, Lucimara, beleza. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou começar as nossas aulas, né? Ainda temos mais 2 aulas, se não me engano, ou uma, eu acho que são 2, mas tudo bem. E eu vou passar por esses conteúdos. Aqueles outros conteúdos de métodos construtivos que não são convencionais, eu vou deixar para a última aula, tá? Vou abordar agora os convencionais. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, eu não montei slides para vocês, só fiz aquele slide para avisar vocês que eu estava online e que é guardar um minutinho. Mas eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui de que eu teria que passar. Então, pela aula de hoje, nós vamos passar sobre fundações, os tipos de fundações e quando são mais adequadas, sobre uma superestrutura específica, que é a baldrame, né? Todo mundo acha que é fundação, mas é superestrutura, e os materiais para concreto. Então, eu passo pela semana 1, 2 e 3 nessa aula de hoje de vocês, tá? Então, muito bem. Fundação, moçada. Fundação é o receptáculo final das cargas aí, né? A maioria das edificações, as lajes são o primeiro elemento estrutural a receber carga, né? A laje, na verdade, ou as lajes, são os elementos de casco ou de placa em que tem a serventia da utilização final da edificação, né? Que é para receber pessoas, móveis, veículos. É para isso, né? O fim de se edificar. Então, as cargas estão sobre as lajes. Casas térreas, as cargas estão sobre o contrapiso, que está diretamente sobre o solo, tá? Então, de uma forma ou de outra, todas essas cargas serão transmitidas para a fundação. Num prédio, por exemplo, convencional, nós temos as lajes que transmitem, captam o peso das pessoas, dos seus móveis, ou então dos veículos, a gente vai falando de estacionamento, descarregam isso nas vigas, as vigas, por sua vez, descarregam nos pilares, os pilares descarregam nos pilares de baixo, e esse ciclo continua até chegar na fundação. Chegando na fundação, a fundação descarrega no solo. Então, o estudo do tipo de fundação tem tudo a ver, é íntimo do estudo do tipo do solo. Para que você tome uma decisão adequada com relação a que fundação utilizar, você tem que conhecer minimamente algumas características do solo. Eu devo ter perguntado isso na outra aula, mas só para eu ter noção, manda um joinha aí para mim, por favor, quem já fez mecânica dos solos, prática de mecânica dos solos aqui. Se tem alguém que já fez. O André. Letícia, Lucas, o Laércio. Opa, muita gente então fez. A Tiffany. Letícia, ainda está cortando o áudio? Ou está tudo bem? Não, professor, tá tudo bem. Eu descobri que é o meu fone. Então tá certo. Obrigada. Continuamos, de nada. Bom, então vocês sabem como o solo se comporta, o que é índice de vazios, né? Como o solo se move e ele recalca. Então a escolha agora tem a ver com isso. Então vamos falar aí de fundações. Antes de mais nada, deixa eu apresentar para vocês um ensaio de sondagem propriamente dito. Vamos olhar um ensaio de sondagem aqui. Pode ser essa daqui.
Deixa eu ver. Onde eu coloquei? Onde eu coloquei a sondagem desse cara aqui? Deixa eu ver se é isso. Achei que estava no gatilho, mas era um contrato. Estava com o nome errado. Espera aí que eu pego de outra obra. Travessia, Ponte Córrego das Toldas, aqui deve ter. Laudos unificados da Ponte do Dama. Muito bem. Isso daqui é um relatório. Aqui, tela cheia. Deixa vocês verem minha tela primeiro. Bom, vocês veem minha tela. Isso daqui é um relatório de sondagens, não tem problema vocês verem de onde é. Para construção, né, de uma ponte, para estudo, para construção de uma ponte, a pequena ponte do lado entre o condomínio Dama e o condomínio Jardins, aqui na cidade de Uberaba. Tá? Essa ponte fui eu que calculei. Então, o que vocês veem aqui no ensaio de sondagem é o tipo de ensaio que foi feito, né? Até onde foi feito com o trado helicoidal, até onde foi feito com a concha e a água, né? O nível da água inicial, o nível da água final, tá? Então a gente vê aqui inicial e final. O que está me apresentando aqui? Está me mostrando que aonde começa a água começa no 4º metro após a perfuração, e não temos aqui o final dessa água, né? Aliás, temos, né? Ele até marca lá embaixo. A água começa e termina no 4º metro, ou seja, nós temos aqui, tinha um pequeno, abre e fecha aspas, olho d'água, né? Se vocês virem aqui, ó, ele escreve nível da água, NA inicial 4 metros, NA final 4 metros. Ou seja, não tem uma grande profundidade com água aqui, tá? Nós temos aqui, eu vou pular as outras colunas, nós temos aqui o tipo de solo, tá? Aqui foi retirado com trado, são os primeiros 55 centímetros. Então, assim que retirou com trado, observou-se uma argila marrom com tapiocanga, que é, né, aquela rocha, né, rocha desagregada, né? A argila arenosa de cor variegada, né? Não tem uma cor característica, não tem uma cor específica. A argila arenosa com alteração de basalto e basalto. Então significa o seguinte: no 10º metro, 11º, ó, o basalto não tem uma formação ainda pura, vamos dizer assim, né? Tem solo misturado com basalto, porque vocês veem aqui que eles conseguiram chegar até o 12º metro com cravação, tá? O limite da sondagem foi a 12 metros e 7 centímetros. Daqui para baixo, nós temos rocha impenetrável, tá? Aqui é o número de golpes necessários para que o trado penetre 15 mais 15 centímetros. Vocês vão entender isso agora. Vamos pegar aqui. Aqui nós temos o solo. Vai se retirar uma camada de 55 centímetros. Ó, isso aqui é o nível 0, tá? É o nível que a gente está pisando. Vocês vão entender bem como é que funciona isso. Daqui é o nível 0. Vão lá com trado, retira 55 centímetros, descarta esse solo. Depois, vamos dividir isso daqui em 3 camadas de 15 centímetros. 15, 15 e 15. 15 vezes 3, 45, mais 55, 100. Então, quer dizer que nesse ponto aqui, nós estamos no nível menos 1 metro. Menos 1 metro. E isso se repetirá, vocês verão, ó, por todos os metros abaixo. Tá vendo? Então, utiliza-se aqui um martelo concha, que é içado por uma corda numa roldana,
presa a um tripé. E aí, gente, quem quiser, depois pegue um link lá no YouTube. Tem vários vídeos mostrando como se faz uma sondagem em campo, os técnicos de laboratório, os técnicos de sondagem de campo, mostrando como é que monta, como é que faz, como é que não faz. Tá? É uma parte mais executiva. Aqui eu estou mostrando a parte técnica da análise, a parte do profissional, a análise crítica do profissional tomador de decisão. Quer entrar mais na parte como é que amarra, como é que suspende, aí vão ver o vídeo. Mas, em suma, nós temos aqui um martelo com um peso de 65 kgf, ou se a gente falar em massa, né, 65 quilos, que ele é solto, ele é içado a 75 centímetros de altura e solto. Levanta, bate, levanta, bate. Sempre a contar de 75 centímetros do ponto que ele penetrou. Então, retirou essa terra, solta ele 75 centímetros e vê quantos centímetros ele penetrou para baixo. Suponhamos que ele tenha penetrado 5 centímetros com a primeira queda. Eles vão e cavam isso daqui, retiram esses 5 centímetros. A partir desse ponto, posiciona-se 75 centímetros de novo e deixa ele cair. Suponhamos que agora ele penetrou daqui para cá, ele penetrou 10 centímetros, para ficar mais fácil. 10 centímetros. Acabou a primeira faixa, então, retirou a primeira faixa de 15 centímetros, eles somam o número de golpes necessários para penetrar os 15 centímetros. Aqui nós falamos que o primeiro golpe penetrou 5 centímetros, o segundo penetrou 10. 5 mais 15, 10 mais 5, 15. Então, aqui foram necessários 2 golpes para penetrar a primeira camada. Retira-se essa terra e faz isso na segunda camada de 15 centímetros. Suponhamos que aqui tenha dado 4. Foram 4 golpes necessários para vencer essa camada de 15 centímetros. E suponhamos que aqui tenha dado 3. Isso pode acontecer. Às vezes o solo está um pouco mais compactado aqui em cima por causa dos matacão, das tapiocanga, bateu em cima de tapiocanga. Pode ser. Não é o comum, tá? O comum é que o solo vai endurecendo pela ação do próprio peso, né? Lembra da gente falar de peso próprio, aquelas tensões horizontais, né? Então elas tendem a compactar mais os solos profundos do que os solos rasos, mas pode acontecer, principalmente onde tem incidência de terra, de rocha, fragmentação de rocha no solo. E aí, o NSPT nada mais é do que a somatória do número de golpes necessários para penetrar as 2 primeiras camadas de 15 centímetros, que nesse caso daria 6, e as 2 últimas camadas de 15 centímetros, que nesse caso daria 7. E aí eles vêm e escrevem aqui, ó, índice de SPT inicial de 30 centímetros, 5, no caso deles, dos finais de 30 centímetros, 6. É assim que se lê o NSPT. Na prática, se isso cai numa questão de concurso, o NSPT, né, um ensaio chama SPT, Standard Penetration, SPT. O N vem de número, ou number, né? Se pergunta para você qual é o valor do NSPT, ou qual é o conceito de NSPT, é igual à somatória do número de golpes necessários para penetrar as camadas finais de 30 centímetros. Tá? Então, joga fora 55, penetra 15, penetra 15, penetra 15. O SPT é os 2 últimos 15. Ah, mas se tem os 2 últimos 15, então por que eles fazem do inicial? Olha um caso clássico. Só conseguiu penetrar o inicial. O final não venceu. Em 7 centímetros só penetrou, deu 30 golpes e acabou. Aqui, suponhamos que você vá fazer por algum desnível do terreno, suponhamos que por algum desnível de terreno, você vai fazer uma sapata que você quer assentar essa sapata, essa fundação, você quer assentar ela
com 1,5 m de profundidade. Você quer assentar com menos 1,5 m, a cota aqui, ó, menos 1,5 m. Se você pegar esse valor de 6, ele vai ser adequado para você assentar ela no primeiro metro raso. Se você pegar aqui o valor de 4, nesse caso os dois são iguais, mas seria o valor ideal para você assentar ela na cota do segundo metro. Se você quer 1,5 m, aqui, ó, você pega esse valor inicial. Certo? Então, aqui a gente observa o porquê é dado também esses valores, mas o SPT é esse. E assim, nem todas as empresas fornecem algo tão completinho assim, né? Algumas colocam umas fotinhas aqui, você consegue ver a foto da cor do solo, essa não pôs não. Mas tem empresa que põe, você vê até a foto dentro do laboratório, na mesa de caracterização. Aqui você vê, eles colocaram até de 0 a 15, ó, deu 2, de 15 a 30 deu 3, 2 mais 3 são 5. 3 mais 3 são 6. Se a gente pegar aqui, ó, 4 mais 5 vai dar 9, 5 mais 5 vai dar 10. Tá aí. Certo? A partir daqui, se determina, por exemplo, se é a sapata, você pega a raiz quadrada do NSPT, subtrai de 1. Essa é uma fórmula do Ioppana, muito aceita na engenharia. Ioppana. Ou Rebelo, né? O sobrenome, vamos colocar o correto, seria o Rebelo. O resultado é dado em kgf por centímetro quadrado, já considerando o coeficiente de segurança. Então, o que eu estou falando para vocês? Se a gente pegar uma sapata para sentar aqui no primeiro metro, e já vamos passar uma regrinha, tá? Fundações de divisa só pode... A mínima profundidade que a fundação de divisa tem que se assentar é 1,5 m de profundidade, tá? É na divisa, no mínimo 1,5 m. Por quê? Porque na divisa dificilmente você faz sapata, né, gente? Você vai fazer uma sapata para um muro, vai invadir a parte do vizinho. Imagine que aqui seja seu muro. Imagina a sapata embaixo. Mais larga que o muro, obviamente. A sapata mínima existente é de 60 por 60 centímetros. O seu muro, normalmente, você faz um fechamento de 9, para falar assim, que fez muito bem feito, fez um fechamento de 14, mais 1,5 de reboco de cada lado, 17 para 60. Nós estamos falando de 43, né? Você estaria invadindo 21 centímetros e meio para o lado do seu vizinho. Isso não pode, né? Claro que não pode. Se você estiver falando da frente, você está invadindo a calçada, também não pode. Então, como normalmente é estacas, nós vamos falar delas já já. Como normalmente é estacas, a norma, quem é a norma? A 6122, NBR 6122 de 2010, é a norma que preconiza as condições para cálculo de fundações. É ela que fala o INBE. Mas voltando ao nosso caso, uma sapata, por exemplo, se a gente quiser assentar ela no final do primeiro metro, que é o mais comum, né? Sapata é uma fundação rasa. Eu tenho que a resistência desse solo é a raiz quadrada de 6 menos 1. O 1 está de fora do parênteses. Raiz de 6, 2,45 menos 1, 1,45 kgf por centímetro quadrado. Quase 1,5 kg por centímetro quadrado. Se você tiver um quadradinho assim, ó, de sapata de 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro por 1 centímetro, ele suporta 1,45 kgf, tá? E aí basta você extrapolar isso, né? Se você tem 200 toneladas, se você tem 10 toneladas, basta você achar quantos centímetros quadrados você precisa para 10 toneladas, gente. Aí é regrinha de 3, né? Certo? Quiser transformar isso para o sistema internacional, basta multiplicar por 100. Nós estamos falando aqui de 145 quilonewtons, unidade de sistema internacional, né? Eu já falei isso lá em mecânica, por metro quadrado.
aí você acha quantos metros quadrados precisa da sapata. Se você usar por aqui, a sapata, a sua área dela vai sair em metros quadrados. Se você utilizar por aqui, a área dela vai sair em centímetros quadrados. Basta você fazer uma transformação de uma para outra. Muito bem? Vamos lá. Deixa eu usar o outro ponto aqui que está limpo. Se a gente observa, já agora falando sobre fundações, vamos começar de baixo para cima. Vamos falar que nós estamos tomando decisões a respeito de uma casa térrea. Uma casa térrea. E dentro dessa casa térrea, nós podemos separar essa situação em 3 situações aqui. Vamos, 3. Vamos lá. Uma casa, e eu não estou fazendo juízo de valor, por favor, eu estou fazendo juízo de carga. Uma casa mais simples, uma casa bem pequena, mais simples, onde os vãos dos cômodos são menores. Se os vãos dos cômodos são menores, as lajes são menores, o peso próprio dela é menor, o peso sobre os elementos estruturais são menor, o peso da fundação é menor. Então, a casa pequena, eu tenho uma casa média e eu tenho uma casa de grande. Não vou chamar de alto padrão, mas entendam dessa maneira, né? Grandes vãos, médios vãos, pequenos vãos. Se eu tenho uma casa térrea e eu não estou, vamos pegar já a exceção, eu não estou numa zona de alta vibração, eu não estou em zona de alta vibração. O que seria uma zona de alta vibração? Uma casa do lado do aeroporto, uma linha férrea passando a 100, 200, 300 metros da sua casa, uma área em que você sabe que está fadado em volta de você a construção de prédios, que pode usar batistaca. Então, se você não está em área de alta vibração e você tem uma casa térrea, a decisão econômica racional é partir para uma fundação chamada fundação rasa. Por quê? Porque ela é mais econômica que as fundações profundas. A fundação rasa é um tipo de fundação, um rol de fundações. Dentro das fundações rasas, nós temos as principais, que é a sapata, uma variação da sapata, que é a sapata corrida, e o radier. Muito bem. Radier, tá? Porque escrever aqui realmente é difícil. Bom, como escolher? Quem é o mais econômico dentro dessas todas? O radier. Por quê? Porque o radier, além de substituir a sapata, substitui as baldrames. Então, a gente a gente troca a fundação sapata por radier, beleza, é uma troca. Elas por elas, só que aí a gente não tem que fazer viga baldrame. Então, a gente economiza, em termos de fundação, 30%, 40% do preço da fundação. Falando da fundação, né, gente? A gente tem que entender a construção por etapas, né? Porque como é que a gente vai fazer a comparação num todo, a gente precisa ter fechado a obra primeiro, né? E aí, se eu falar aí, eu tenho que jogar percentual em cima de percentual, eu começo a ficar meio vago aí. Mas quando eu falo economia de 30%, 40% da fundação, se a gente falar que a fundação, o preço da fundação é 30% da superestrutura, então 3 vezes 3, 9. Já deu 9% do total, da estrutura. Se a gente falar que a estrutura é 30%, e é mais ou menos isso mesmo, 30%, 40% da construção como um todo, mão de obra, acabamento, nós estamos falando aí de 9 vezes 3, 2,1, né? 2,1%
da edificação, né? 9 vezes 3, não, gente, que vergonha. 2,7%, né? Por cento da construção. Parece bobagem, mas não é. 2,7% numa casa de 500 mil, não é? Vamos fazer essa conta? 2,7 vezes 500. Nós estamos falando de R$13.500 de economia. Vale a pena? Vale a pena, quando você tem segurança da opção que você toma. E quando é que você tem segurança da opção que você toma? Principalmente quando você tem casas muito pequenas com cargas pequenas. Serve para médias? Serve para médias também. Serve para grandes? Serve para grandes também, mas principalmente para pequena. E aonde que o solo entra nessa? Na capacidade resistente do solo. Solos com maior índice de resistência à penetração, automaticamente são solos menos aerados, menor índice de vazios. Menor índice de vazios ocorre em quê? Menor recalque. Então, se eu tenho um solo aí, que o número de golpes inicial, a parte de 4, 5, 6, é um ótimo solo para se fazer radier. Por exemplo, aqui uma casa térrea, a primeira coisa que eu pensaria é em radier. O que mais que pode atrapalhar o radier? O radier, gente, é um lajão de concreto, né? Na base do solo. Ó, vamos pegar a imagem. Radier. Vamos aqui em imagens. Ó, isso é um radier, ó. Tá? Vamos abrir essa imagem. Ô, Cleverton, Pois tem não? uma pergunta. Assim, eu sou meio fuçada, eu ando com o pessoal, né, atuante. Eu tento Sim. aprender o máximo. O Sim. que acontece? No caso do radier, o solo ele tem, hoje, por exemplo, é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação, estou aqui para Certo. aprender sempre. Tá, vou só fechar a porta aqui do escritório. Ok. Aqui, O pessoal, um que radier acontece? completado. Diga. De acordo com essa seca, essa transformação, né, ambiental que a gente vem sofrendo, infelizmente, Hum. pode ser que, vamos pensar que o lençol freático ele equilibre bastante essa solidez, eu não sei como que fala, esse concreto resistente. E Hum. ele dá uma infraestrutura, uma umidade que eu não sei, eu não entendo, eu não sou engenheira. Eu estou entendendo onde você quer chegar. Pode concluir. Com climática, com a precariedade, né? Por exemplo, se o lençol freático tende a baixar pode haver uma trinca, não sei, algum movimento nesse solo. Existe essa possibilidade? Existe quando o lençol freático for alto. Alto. Vamos supor que seu lençol freático está lá, você furou, deu água com 80 centímetros. Eu tenho um monte aqui. Deu água com Sim. 80 centímetros, deu água com 1 metro e meio. Se essa água secar, vai ter um rearranjo. Esse rearranjo pode implicar num recalque, sim. E aí você tem problema com radier. Então, fundação rasa tem mais uma. Ela não é a ideal para solos quando eles são muito moles ou quando você tem a presença de água superficial. Certo, obrigada. De nada. Então já vai aí, moçada, aproveitando a fala da nossa colega, não é o ideal. O solo, então, tem que ser mais resistente e não pode haver água superficial. Não pode haver, tem alguém que te proíbe? Não, ninguém vai te prender por causa disso. Mas você vai correr o risco de estar ou edificando, ou calculista. Na época, eu jamais faria isso, né? Me neguei por várias vezes, com muita insistência de arquiteto, de dono de casa, de dono de empresa que vendia tecnologia, em que a tecnologia ficava mais adequada em radier. Já perdi cliente por não fazer isso. Não faço e pronto. Tem alguma coisa que te impeça? A norma não fala nada a respeito disso. Isso é o bom senso, são os estudos, justamente por conta que o radier, se houver uma grande... Gente, pensa, olha para essa foto.
Esse radier aqui está com cara de uma tábua, de um terço de tábua, ter encerrado ele em 3 pedaços. A tábua tem 30. Vamos melhor, vamos falar que serraram essa tábua em 2. Falar que esse radier tem 15. Tem a parede, as paredes estão aqui em cima. Peso de parede, laje descarregando em parede. E aí, lava esse solo que está aqui embaixo. Vocês acham que esse radier vai suportar vãos muito grandes de balanço? Se for um pedacinho, 50, 60 centímetros que recalcou, tudo bem, ele suporta. Mas se recalca um espaço maior, um balanço maior, esse cara vem a trincar. Então, ele não é o ideal em solos onde você incorra nesse tipo de problema. Qual outro ponto que não é legal para radier? Quando você tem casas em que você vai precisar de pôr muitos pilares. Porque dependendo da divisão da casa, gente, vocês são arquitetos e futuros arquitetos, vocês sabem o que eu estou falando. Quando os vãos são pequenos, ou essas casas são... os cômodos são bem divididos, nós não temos vãos abertos muito grandes, em que o vão aberto tem que ser apoiado no pilar, esse pilar dá uma carga pontual, né, puntiforme no radier, né? Então aqui nós temos o radier. A ideia do radier é que essas cargas sejam mais distribuídas possíveis nele. Quando eu tenho uma carga muito pontual, eu tenho um efeito aqui de cisalhamento chamado punção. Esse radier tende a romper por cisalhamento. Tem como resolver? Tem armadura, a gente põe barras de aço em formato de U aqui, ó, chamados grampos, para suportar isso. Mas quando você começa a ter muitos pilares assim, ter que pôr muito grampo, e a espessura do radier fica muito grossa, aí para de ser importante, para de ser interessante o radier, tá? Então, vamos pensar, vamos fazer essa ligação inicial, sem um estudo mais profundo, né? Porque senão eu fico só falando de radier. Na aula de fundações do presencial, eu gasto uma aula de 1h40 só falando sobre ele. Se eu for falar de todas as nuances, aí a gente se perde aqui no nosso tempo. Então, ponham na cabeça, sem analisar mais profundamente. O radier é uma fundação ideal para solos bem rígidos, ou seja, com alto número de golpes no SPT na primeira camada, que é óbvio, né? O radier é na primeira camada, e para casas extremamente leves, certo? Pequenos e médios vãos. Muito bem. Daí, o radier ele vai voltar depois na conversa de grandes vãos, mas vamos continuar aqui. Agora, vamos falar da sapata corrida, de baixo para cima. A sapata corrida é o segundo elemento mais econômico. Aqui está de baixo para cima, de todas as fundações. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Por que ele é o segundo? Porque vocês vão entender que a sapata corrida, ela substitui também a baldrame. Sapata corrida. Vamos ver aqui as imagens da sapata corrida. Olha, gente, isso são sapatas corridas. Aqui ela está preparadinha, ó, a armadura dela. Está preparado, ó, o lastro de brita lá embaixo, a armadura prontinha para encher de concreto. Então, em vez dela ser uma sapata isolada, ela é uma sapata contínua. Então, ela faz a função tanto de sapata, como faz a função de baldrame, tá? Ela tem uma largura mínima por norma de 60 centímetros. Nenhuma sapata corrida pode ter dimensão menor do que 60 centímetros, o que nos leva a perceber que casas, por exemplo, coladas no muro, tem que ter sapata corrida excêntrica, né? Você não pode jogar ela no centro, você tem que fazer a parede alinhadinha aqui, né? Se isso daqui, onde eu estou passando o mouse, fosse a divisa do terreno, nossa parede tinha que ficar de cá e a sapata para dentro. Quando é que se utiliza sapata corrida? A sapata corrida é utilizada quando nós temos paredes estruturais. Paredes estruturais. Nós vamos falar numa aula ainda, nesses novos conceitos, por exemplo, de parede de concreto, parede com IPS isopor, né?
que são esses métodos aqui, vamos colocar assim, ICF e iForms. E iForms. Vamos pegar imagens aqui. Imagens, me dê imagens. Gente, que coisa horrível. Aqui. Vamos abrir aqui. Eu fui, né? Porque eu fui especialista no cálculo desse tipo de edificação. E é nesse que eu estou falando que eu briguei já com o dono da tecnologia, com os americanos que fabricam isso daqui, né? Isso daqui é da Arcs, tá? Uma empresa lá, hoje ela está situada lá no Espírito Santo. E vocês veem aqui que as paredes são de isopor, para fazer um isolamento térmico, e preenchidas com concreto. Essas paredes são estruturais. Aqui não tem pilar. Quando é que você faz um pilar? Quando você tem uma garagem em balanço, né? Então, quando você tem um vão muito grande, aí você faz um recorte no isopor e faz um pilar de um lado, um do outro, mas, via de regra, as paredes são autocortantes. E aí, então, nesse caso, aí não tem ninguém que ganha da nossa amiga Sapata Corrida. Ela é a economia em pessoa para esse tipo de construção. Também é muito bom o Radier, tá? O Radier também é outro excelente para esse tipo de construção. Mas a Sapata Corrida, principalmente quando eu tenho travamento entre paredes, quando eu não tenho tendência de rotação. Porque um pilar sozinho, ele pode tender a rotacionar. O Radier é uma placona que faz peso em volta desse pilar e não permite muita rotação. Agora, a Sapata Corrida, não. Então, tem que estar muito bem travado esse elemento. Portanto, Sapata Corrida, aqui no nosso exemplo, ponham na cabeça, fundações de pequeno porte, principalmente térreas. Pode ser 2 pavimentos? Pode, mas se forem de pequena carga e com paredes estruturais. Alguém abriu o microfone, quer falar? Quero, Cleber. O que é? Como assim o pilar rotaciona? Ué, vamos pensar um pilar. Tá aqui um pilar. Desse pilar, saem vigas dele. Sim. Correto? Aham. Correto. Então tá bom. Vamos pensar numa viga grande, que termina não em outro pilar, que termina em outra viga. Você tem uma viga grande aqui e você está assentando essa viga grande em outra viga irmã que está indo para lá. Concorda que isso é plenamente possível? Essa viga 1, vou falar que é a viga 1, ela está assentada no pilar 1 e também assentada na V, vou inventar, na V17. Capiche? Tá tudo aqui. Sim. Uhum. Essa viga, na prática, tudo se deforma. Tem uma lei na física que não interessa se você não enxerga, mas tudo está se deformando. Então, suponhamos que por algum erro do cálculo, algum erro na desforma, qualquer tipo de erro pequeno, vou fazer uma secção aqui que não interessa mais o que tem para lá. Essa viga 17 venha a deformar 1 centímetro para baixo. Ela vai descer 1 centímetro. Aqui. Deformou 1 centímetro para baixo. Essa viga tem a deformação comum dela, que é uma deformação em formato de parábola. Ela abaula no centro. Tudo abaula no centro. Sim. E aí, suponhamos que aqui ela abaulou 1 centímetro também. Só que já teve essa descida de 1 centímetro. O que está acontecendo com esse pilar quando isso tudo está acontecendo? Ele não está tendendo a rotacionar para cá? Esse sistema está puxando ele. Quando eu tenho uma fundação muito robusta aqui embaixo, eu tenho um travamento excepcional nesse pilar, ele não vai rotacionar. Quando eu não tenho um contrapeso muito grande nesse pilar, ele vai rotacionar para cair? Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele vai ter uma pequena rotação. E na hora que ele tiver essa pequena rotação, vai aparecer trinca, vai trincar essa parede, essa viga vai abaixar mais um pouco, vai refazer o equilíbrio desse sistema. Então, quanto menos eu tiver deformação nos pilares, melhor. Sim. Respondi sua pergunta? Respondeu.
Obrigada. Nada, não é uma rotação para cair, tá? Não é queda, não estou falando de colapso. Estou falando de reequilíbrio. Diga, André Luiz. Nessa sapata corrida, eu vi na foto que estava só as paredes externas, mas daí vai ter que ter uma sapata corrida em cima de cada parede. Então, abaixo de cada parede, sim. Sim. Sobre cada parede tem que ter uma sapata corrida. Se ela é maior ou menor, vai do peso da parede. Entendeu? Paredes, por exemplo, ó, vamos pensar assim. Isso aqui são as paredes externas. Vou fazer aqui um rabiscado qualquer aqui, tá? Só para ilustrar alguma coisa aqui. Um corredor, 2 quartos, sala e cozinha. Fechou. Como é que você vai bater essa laje aqui? Você vai sempre correr para o lado menor, né? Então, você vai fazer isso. Essa laje vai correr assim. Essa laje do corredor vai correr assim, né? Nesse sentido todo. Vamos falar que isso aqui é menor. Essa laje vai correr aqui. Essa laje vai correr aqui. E essa laje vai correr aqui. Beleza. Vamos pensar o seguinte. Olha essa parede aqui. Essa parede não tem nenhuma laje descarregando em cima dela. Então, quer dizer que a sapata corrida dela vai ser uma sapata curtinha. Essa parede daqui até aqui, essa sapata corrida, tem um cálculo, né? Vai demandar menos aço, vai demandar menos profundidade. A mesma coisa nesse trecho. A mesma coisa nesse trecho aqui, ó. Olha esse trechinho aqui, ó. Ah, mas tem a laje do corredor, mas o corredor é 1 metro. Peso é muito pequeno. Olha essa parede aqui. Olha essa parede aqui. É pelo sentido da vigota que ela descarrega. Exatamente, pelo sentido da vigota. Pelo sentido da vigota. Então, estão vendo? Tem algumas paredes que tem maior carga, outras têm menor carga. E quem vai dizer isso é a vigota, onde ela se posiciona. Porque se a gente pegar aqui, ó, a laje pré-fabricada. Ó, a vigota se apoia numa parede de cá e numa parede de lá. Nada se apoia nas outras paredes. Então, o peso é dividido entre as duas. Esse sistema secundário é só fechamento, é só travamento, tá? Então, por isso que quando você olha, será que dá para reformar uma casa? Será que dá para abrir essa parede? A primeira coisa que você vai olhar, você vai bater na parede. Você vai batendo na parede para ver o som dela. Se ela é tijolo, mas eu tenho que decorar o som de tijolo? Não, não tem. Você vai batendo, você vai vendo o som. Qual é? Você vai chegando perto da laje, se mudar o som é porque mudou de tijolo para viga. É o primeiro ponto. Você não tem que decorar se é dó, se é ré, qual que é a nota musical do tijolo de 14. O que você tem que ver é aonde o som muda. Se você não tiver condições de averiguar, né? O melhor é você pegar um ponteiro e uma marreta e quebrar. Mas você, enquanto arquiteto, foi chamado para fazer uma avaliação dentro da casa de uma pessoa, se dá para mudar um cômodo ou não, você não vai saber, você não vai poder pegar uma marreta e um ponteiro e quebrar essa parede. Aí, qual que seria a segunda situação? A primeira, aliás, eu inverti, eu comecei do final. Vamos do começo. A primeira situação lhe diz o quê? Você tem projeto estrutural? Tenho. Me dá o projeto estrutural. Vou ensinar vocês a ler projeto. Me dá o projeto estrutural, deixa eu ver. Tá, peraí. Aqui, se nós estamos na sala, né? A sala, beleza. Então tem uma viga correndo ali, uma viga correndo nos 4 cantos, um pilar em cada um dos cantos. Se tem viga, tem pilar, a laje está correndo assim, essa parede é só fechamento. Eu posso jogar ela inteira no chão. Mas será que não tem tubulação descendo? Porque na parede de trás é cozinha. Você tem projeto hidrossanitário? Tem, pega hidrossanitário e olha. Tem projeto elétrico? Tem, pega o elétrico e olha. Então, no mundo ideal, que é o mundo que a gente na engenharia e vocês na arquitetura têm que fazer parte dessa briga, no mundo ideal é que nenhuma casa, nem que seja uma casinha de cachorro, seja construída sem que haja projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, projeto estrutural e projeto elétrico.
Isso facilita a vida de vocês lá na frente, que tá no projeto, vocês sabem exatamente onde você mexe, onde você não mexe, que tipo de fundação foi, o que tipo de fundação não foi. Deixa eu contar um negócio para vocês. Fazer um anexo a uma casa é tão complicado do ponto de vista da patologia que tem que se ter muito cuidado. Normalmente, trinca-se muito na ligação de uma casa para outra, principalmente uma casa mais antiga para uma mais nova. Quais são os motivos? 2 tipos de fundação diferentes. Por exemplo, você pega uma casa que foi feita no radier e a continuação dela você faz em estaca. A estaca mexe muito menos do que o radier. Então, se o radier tiver pequenas movimentações, a estaca não vai ter trincô, dividiu as 2 casas. A dilatação térmica, tá? A junção dos tijolos, você não consegue amarrar os tijolos, né? Porque a casa está pronta. Você vai fazer um faciano outro. É isso que eu ia te perguntar, como que faz com essa amarração? Como é que faz com essa amarração? Abre o tijolo do canto, sai com o vergalhão, entra com o vergalhão na argamassa do tijolo e na estrutura nova, depois vem e enche isso de massa. Aí você vai fazer a ligação com o vergalhão, porque na hora que ela quiser trabalhar, o vergalhão trava. Chama grampear. Entendi. E se for estender o radier, aí põe alguma junta de dilatação, Sim, alguma coisa? Dilatação, senão um quebra o outro. Justamente. Faz uma juntinha de dilatação. Essa junta de dilatação ela pode ser aí de 1 milímetro. Não precisa ser mais do que isso. 1 milímetro, depois enche ela com silicone, mastique, algum elemento de vedação que assimile bem a movimentação. Acabou. Resolvido o problema. Tá? Muito bem. Então, com relação a fundações e reforma, muito cuidado com isso. Então, vamos sair do nosso mundo ideal. Nosso mundo ideal era que eu tivesse os projetos. Não tenho marreta e ponteiro. Não posso lá no toque. Então, você vai escutar a diferença do barulho do tijolo com o barulho da viga. E aí você vai observar o sentido da laje. A laje normalmente corre para o menor sentido. Tem alguns casos assim justificáveis. Quando você, por exemplo, você tem uma sala de 3x4 e no sentido do 4º metro você tem um avançozinho da sala para fazer um beiralzinho de 80 centímetros. Para você não ter que fazer esse beiral maciço, a diferença é muito pequena, de 3 para 4 metros, aí você corre a laje no maior sentido para ela já aproveitar e virar beiral. Atravessar a parede e virar beiral. Então, são casos pequenos justificáveis. Na grande maioria das vezes, você vai ver, ela sempre vai correr para o menor sentido. Se você está querendo abrir a parede que está paralela ao maior sentido, ou seja, a maior parede, a laje não está sentada sobre ela. Suas chances de ter sucesso na abrir essa parede, ou de ser possível abrir essa parede, são muito grandes. Tá? Na dúvida, consulte sempre um engenheiro estrutural. Mas eu penso que a primeira avaliação quem tem que fazer é o arquiteto, né? A primeira avaliação tem que ser o arquiteto. Então, a lajota vai no sentido do comprimento maior. Exatamente. Tá, certo. No sentido do comprimento menor. Aqui, ó. Comprimento, cadê eu? Aqui. Sentido do comprimento menor. Certo? Eu falei errado, você não pode tirar a parede menor, né? Não pode tirar a parede maior, você tira a parede menor. Caso não se tenha vigas, né? Agora, se você tiver viga aqui por baixo suportando essa laje, a parede você pode tirar. Certo? Não vamos confundir. Eu estou falando de parede estrutural. Parede estrutural, você não pode tirar essa parede aqui, porque a laje está sentando nela. Essa daqui não. Agora, se nós estivermos falando que esse sistema é de concreto armado convencional, tem um pilar aqui, tem um pilar aqui, tem um pilar aqui, tem uma viga passando aqui, assentando, segurando essa laje, você pode abrir a parede que está debaixo dela, porque é a viga que está suportando. Certo? Sim. Muito bem. Por fim, as sapatas, que tirando esses casos que eu falei para vocês aí, ela é muito interessante. Gente, sapata é interessante para casas de 1 pavimento, 2 pavimentos, até 3 pavimentos, a sapata é interessantíssima. Interessantíssima, tá?
ela sempre deve ser analisada. Sempre deve se pensar assim, ó, posso usar sapata? Essa pergunta sempre deve ser feita. Por quê? Porque tem algumas coisas que a restringem. A resistência do solo, já falei para vocês, num solo igual esse daqui é interessante sapata. Tem que fazer os cálculos, né? Tem que ver a carga. Mas é sempre bom o calculista que se preze, ele sempre vai tentar duas soluções. Ele sempre vai tentar a sapata, vai jogar na planilhinha dele para cálculo de sapata, vai ver, opa, tá dando sapata muito grande, deixa eu ver estaca. Vai jogar em estaca, vai comparar uma com a outra, fala, opa, aqui eu estou gastando muito mais concreto do que aqui, então cancela a sapata, vai para a estaca. Não, estou gastando mais concreto na estaca, cancela a estaca e vai a sapata. Então, assim, o profissional que se preze nessa zona cinzenta, onde... Cinzenta não, né? Nessa zona onde duas fundações podem ser muito bem aceitas, que são para construções 1, 2, 3 pavimentos com boa resistência de solo, boa resistência, entendam 4 golpes para cima na primeira camada, com boa resistência de solo, a gente pode ter sapata como a gente pode ter estaca. Então, nesse momento, o ideal é se fazer a comparação. Para que a sapata não seja mais econômica que a estaca, ou seja, para a sapata gastar mais do que a estaca, a gente tem que ter sapatas assim muito grandes, muito grandes. Falando de sapata de 2x2, sapata de 3x3. E quando isso vai acontecer? Quando o número de golpes for muito diferente. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, imaginem que aqui seja 4, aqui venha a ser 10, aqui venha a ser 12. Está vendo que mudou demais a intensidade? Então, quer dizer que a estaca, como ela vai atingir profundidades maiores, ela vai atingir camadas muito mais resistentes, muito mais compactadas. Aí ela vai ser mais econômica que a sapata, porque a sapata, como está numa camada, por mais que ela seja boa de resistência, começou numa resistência boa, que é 4 golpes, passou-se para uma resistência excepcional, maravilhosa, que seria 10, 12 aqui nos primeiros metros. Tá? É difícil demais, a não ser que sejam solos próximos de rocha, em que a rocha esteja logo abaixo do solo. Aí são situações excepcionais, tá? Por exemplo, eu estou falando de sapata, eu já falei para vocês, a dissertação do meu mestrado coincidiu com 2 prédios que eu estava calculando para Uberaba, aqui para a cidade. Um é uma escola, o outro é um edifício, os 2 estão em fases finais, um é no Cartafina e outro no bairro Estados Unidos, em que o solo tinha 3 metros só de solo. O resto, embaixo dos 3 metros, era pedra-sabão. Então, um prédio que devia ser feito no tubulão, todos eles deviam ser feitos no tubulão, na prática foram feitos em cima de sapata. Não tinha outro jeito. Tinha que ser sapata. Mas é lógico que lá deu sapata de 4 metros por 4 metros, né, gente? Por 1,5 metro de altura, 2 caminhões de concreto para encher uma sapata. Estou falando de um prédio. Mas era sapata. Seria mais econômica? Não. Mas seria ideal? Não. Mas era o que tinha. Era o que tinha. Se fosse esse solo aqui, ó, que eu conseguisse cavar até o 11º metro, lá tinha subsolo, né? Então, o subsolo estaria aqui na turfa, no 3 metros, daqui para baixo eu jogaria um tubulão. Jogaria um tubulão com alargamento aqui, ó, que é o ideal para prédio. Jogaria um tubulão e estava todo mundo feliz. Ia ser feito o tubulão. A maioria dos prédios altos aí são feitos tubulão. Esse prédio que eu estou falando tem 15 andares. Não é baixo. Não é baixo. Não é dos mais altos, mas também não é... É um prédio em que carga do vento não é preponderante, então me preocupou menos esse tipo de questão. Mas, ok. Eu vou responder perguntas porque eu tenho que avançar em fundações, hein? Eu preciso falar mais. Fala, André. Sobre, você falando, chegou na pedra, né? Sempre, depois não tem um solo, chegou na pedra, acabou. Ou pode acontecer de ter uma camada pequena de pedra e começar de novo? Pode sim. Isso tem que ficar muito esperto. É que quando você tem essa formação, que é a que eu encontrei lá, que é a esteatita,
nome popular dela é pedra-sabão, a esteatita não permite solo abaixo dela. Entendeu? Agora, dependendo do ponto, você acha que é rocha, pode ser matacão. Matacão são pequenos fragmentos de rocha, pequenos assim, para o tamanho de uma rocha. Às vezes nós estamos falando aí de uma pedra de 2 metros por 2. Entendeu? Ou uma pedra até maior, 4 por 4, mas com 50, 60 centímetros de profundidade. Aí ela vai mexer no solo. O problema de ter rocha e ter solo é só se a rocha for pequena em termos de dimensão de área e for pouco espessa. Se eu tiver um lajão maior do que o terreno que eu estou edificando, com 2, 3, 4 metros de espessura, e embaixo tiver solo, esquenta com solo não. Esse lajão vai se dar muito bem, ele é muito resistente, né? Ele vai equalizar as tensões no solo, de modo que o recalque seja igual. Então não vai ter recalque diferencial. Se ele descer 2 centímetros, ele desce como um todo, 2 centímetros, e a construção está estável. E ele vai recalcando à medida que a construção sobe. O interessante do recalque, na verdade, interessante não, o ideal é 0. Mas tudo se deforma, inclusive o solo. É que o recalque ele vai se dando à medida que o peso da construção vai subindo. Então, na maioria das vezes, você nem vê. Você teria que ter uma marcação mesmo, lá no pezinho, para você ver se subiu ou não. Mas como depois você tampa a fundação, você não vai ver. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui a pauta. Eu tinha anotado aqui. Ter corrido, radier nervurado. Uma solução para o radier é fazer nervura. O que é fazer nervura? Para quando você tem aí umas casas mais pesadas. É uma mistura de radier com sapata corrida. Tá aqui o radier. Embaixo das paredes você faz uma espécie de uma sapata corrida. Aqui sairia uma parede. Para quê? Para trabalhar um sistema misto entre sapata corrida e radier. Além disso, tem o radier estaqueado. Quem conhece os prédios da MRV, quem está em Minas Gerais, no Goiás também, em Tocantins, eu acho que é só isso. São Paulo, eu não sei se tem MRV. Vocês sabem que a fundação deles é radier estaqueado. Por quê? Porque só o radier não suportaria a carga, as estacas suportam a carga e o radier comporta melhor o assentamento dos tijolos. Economiza em baldrame, fazendo radier, e joga a maioria da carga para as sapatas. Então, é um tipo de fundação associada. Radier com estacas, tá? Muito bem. Do rol das fundações profundas, nós temos as estacas, que eu já falei para vocês, que são ideais, são boas para qualquer tipo de construção. Por exemplo, fundação de muro, gente. Fundação de muro é estaca, não tem mais o que fazer. Fundação de muro de arrimo pode ser travamento em L, pode ser alavanca, mas a maioria deles também é estaca. Então, a estaca ela é inerente da construção. Ela vai haver, nem que seja no seu muro, nem que seja na parede de visão. Se você tem uma parede utilizando um lado da divisa do terreno, você vai ter que ter estaca ali. Pode ter sapata excêntrica? Pode, mas o comum é ter estaca, né? Então, por vezes, igual eu falei para vocês, quando nós já partimos aqui para casas de 2 pavimentos, 3 pavimentos, a estaca tem que ser considerada em paralelo com a sapata. E aí a estaca ela vai absorver vários metros, pode ser uma estaca de 2 metros, 3 metros, lembrando aquilo que eu falei, né? O mínimo para uma estaca que esteja na divisa, 1,5 metro. E aí, quanto mais resistente for para baixo, menor vai ser o comprimento dessa estaca, porque ela vai absorver bem, né? Lembrando que uma estaca, ela trabalha de duas maneiras, apesar que eu não vou me aprofundar nisso, não que vocês têm fundações. Eu acabei de lembrar que vocês têm aula comigo de fundações. E aí sim, nós vamos ter uma aula só falando de estaca. A estaca, ela resiste pelo seu atrito lateral. A terra quer implodir. Então, ela vê estaca no meio. Então, ela abraça essa estaca e ela dá uma resistência. E mais a resistência de ponta, que é a mesma resistência da base, que é análogo à sapata. Então, ela conta com 2 mecanismos, tá?
Casas térreas onde a gente tem alta vibração, aí a gente volta a ser sapato. Para pequenas, você calculou a estaca. A estaca deu profundidades pequenas, eu entendo profundidades pequenas de 3 metros para trás, 3, 2, 1, 0, ou 2,5, né? Normalmente também se faz múltiplos de 50 centímetros. Dá para escavar ela na mão, num aparelho, num equipamento chamado trado manual. Mas também dá para escavar ela no trado mecânico, que é o trado do caminhão, do trator, da Bobcat. Então, ele é um serviço assim altamente difundido. Qualquer cidade pequena você vai ter um tradozinho desse, nem que seja num tratorzinho, num cinquentinha. Quem é da cidade menor aí, ou quem é da roça, sabe o que eu estou falando que é um cinquentinha. Nem que seja num cinquentinha, você consegue furar isso, ou então na mão, no trado mesmo, dois serventes na obra, fortes, na mão. É agradável? Não, mas é inerente da profissão. Maiores do que isso, mecanizado, tá? Certo? Bom, então, essas sapatas, elas podem ser unitárias ou associadas. O que eu estou querendo dizer? Quando você tem aí o bom senso, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer bom senso. Você calcula uma estaca, e aí, pela carga dela, você tinha que furar até o 9º metro. Olha, o 9º metro, é difícil ter equipamento para furar 9º metro, porque esses trados aí, mesmo os que acoplam, eles furam 6, 5. Difícil furar 9 metros. Então, ao invés de você fazer uma estaca só de 9 metros, por que você não faz duas com 5, por exemplo? Aí tem que fazer conta, tá, gente? Não é proporcional. Uma estaca de 10 metros não é substituída por duas de 5, não. Tem que fazer conta. Às vezes tem que ser substituído por duas de 6. Porque lembra, depende da resistência lateral. Quanto mais profundo, mais resistente. Então não há proporcionalidade. Ponham isso na cabeça. Uma estaca de 5 metros não é substituída por duas de 2,5. Tem que se fazer conta. Pode ser que, mas via de regra, não. Então, uma de 9 metros pode ser substituída por duas de 5 ou por 3 de 4, vai do bom senso. Vai do bom senso. Por que aí? Porque às vezes você fura manual. E aí são estacas associadas, ó. O que é isso aqui, ó? Estacas associadas. Associadas. Eu escrevi tudo errado aqui, porque eu tenho com vergonha. Associadas, pronto. Imagens. Cadê? Aqui, ó. Aqui furou-se, ó. Aqui furou várias estacas. Eles estão enchendo elas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Depois eles vão fazer um bloco. Isso daqui vai virar uma fundação só. O pilar deve sair aqui do meio, ó. Certo? Cadê? Ó, olha aqui, ó. Olha um bloco de coroamento. Olha um bloco de coroamento para 4 estacas. Ó, vai sair uma estaca aqui, uma de cá e uma de cá. E um bloco interligando as 4 e o pilar no meio, ó. O arranque do pilar aqui. Certo? Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que nós estamos chegando no final aqui, eu quero dar uma corridinha. Eu vou ficar mais 5 minutos com você. Não, é sobre a estaca Mega, ela é mais para reparo? Eu li pouquinho sobre ela. Mega é para reparo. Tá. Ela é usada para edificações existentes já, né? Porque você usa o próprio peso da edificação para afundá-la. Então, a Mega é para reforço estrutural. Vamos usar o termo reforço estrutural, certo? Certo. Muito bem. Grandes edificações podem trabalhar com estaca cravada. Todo mundo já deve ter visto um bate-estaca alguma vez na vida, aquela estaca cravada. Aquela estaca é para atingir profundidades maiores, é para ir até onde o solo suporta, que você vai batendo nela até onde o solo suporta, até o momento que ela dá a nega. O que é a nega? Na hora que você bate, ela desce e sobe, ou seja, ela não vai conseguir penetrar. Então, ali você faz o teste de carga nela, você sabe quanto que ela suporta. Então, aí, a partir disso, o calculista só revê se está dentro dos cálculos dele. Tá certo? Beleza, toca o pau no prédio. Se não tá, espera aí, vamos colocar mais estaca.
Então, é um tipo de fundação muito segura, porque você tem a prova real ali, enquanto a outra não. Nessa, você tem a prova real. Então, é muito confortável para o calculista utilizar esse tipo de fundação. Mas, por sua vez, o bate-estaca causa muita vibração. Então, tem que se preocupar o que você tem de construções ali adjacentes. Por exemplo, de novo, vou citar Uberaba, gente, que a minha maior área de atuação sempre foi aqui, né, na cidade na qual eu moro há alguns anos. Por exemplo, eu acompanhei ali, eu era estagiário, eu acompanhei ali, estagiário do cálculo estrutural, um prédio ser feito na frente do Hélio Angotti. Era um prédio pequeno, acho que ele tem 4 pavimentos, no máximo, 3 pavimentos residencial. E aí, iria utilizar-se de batistaca. Só que as construções ali no centro, na rua Governador Valadares, são todas construções antigas. Então o calculista falou, meu Deus, se eu botar um batistaca aqui, eu vou trincar essas casas todas em volta, casas de tombada para o patrimônio histórico. Você está doido, não posso fazer isso não. E aí, o que é a alternativa para o batistaca? A hélice contínua. Tá? Hélice contínua, gente, é uma metodologia, abre e fecha aspas, nova, né? Dessas fundações que eu falei até agora, é a mais recente, deve ter uns 15 anos, 20 no máximo, no Brasil. E o equipamento da hélice contínua, o que ele faz? Ele desce furando, ele vai rotacionando, ó, e à medida que ele rotaciona, ele vai jogando a terra para cima, o caminhão betoneira é ligado nessa hélice, e à medida que ele fura, ele já enche. Ele vai furando e vai enchendo. À medida que ele vai cavando, ele vai enchendo de concreto. Então, até para cá, já vi isso, até, não fui eu que calculei, mas já vi isso até para casas térreas, 2 pavimentos. Quando é que se utiliza a hélice contínua? Quando você fura e dá água. Imagina que a água está rasa. E aí, 2 coisas, né? Eu já utilizei umas soluções para economizar, inclusive eu utilizei ali de frente ao shopping, naquela locadora de carro ali, como é o nome dela? Locadora de carro Santa Beatriz. Locadora de carro Santa Beatriz. Silva, Uberaba. Movida. O projeto estrutural dessa movida aqui, ó. Como é que eu abro aqui a fotinha dela? O projeto estrutural aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir essa foto. Consigo. Gente, aqui essa parte de cima aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, tem um desnível de mais de 3 metros para a rua, uns 4,5 metros para a rua, porque aqui tem mais um desnível. Esse terreno aqui, na hora que a máquina cortou aqui embaixo, já minava água. Aqui tinha uma mangueira que ficava minando água 24 horas por dia. Esse terreno aqui é extremamente aguado. Então, o muro de arrimo, como é que você faz? Faz na estaca. Mas como é que eu ia fazer o muro com aquelas contenções? Furava a estaca, dava água. E aí nós fizemos o teste um dia. Eu pedi para furar. Deixa eu já encerrar na nossa aula aqui. Eu pedi para furar e para ver quanto tempo demorava para encher de água. E aí nós furamos um trado, foi furando com água mesmo, foi furando. Tiramos com a bomba, furamos um trado de 2 metros, tiramos com a bomba no começo da manhã, terminou de furar, de pegar a bomba SAP e jogar essa água fora, eram umas 9h30 da manhã, e olhamos quanto tempo demorava para encher de novo. Para encher esses 2 metros, demorou umas 4 horas. O que foi minha sacada? Falei, olha, vamos furar todas as estacas e elas vão encher. Vamos programar com o caminhão betoneira. Na hora que ele chegar com a bomba lança,
A bomba sapo vem com um funcionário antes, vem com a bomba sapo, joga a água fora, a gente pede um concreto de slump 0, nós vamos falar de concreto, eu vou citar aqui que é isso, pede um slump de 1 centímetro para baixo, um slump 0, um concreto muito seco, concreto quase uma farinha. Pede esse concreto e joga esse concreto lá. Porque aí nós vamos jogar um concreto muito seco, na hora que a água vier, a água termina de hidratar ele seca e fica um concreto bom. E deu tudo certo. Mas, em alguns casos, isso não é possível, porque o volume, a vazão de água é muito grande. Aí o que você faz? Hélice contínua. Porque à medida que ela rasga, ela expulsa a água, joga a terra para cima e injeta concreto. Como o concreto é muito mais denso que a água tem uma densidade de 1.000 quilos por metro cúbico. O concreto, 2.500 quilos por metro cúbico. 2,5 vezes a densidade da água. Como ele é mais denso, o que ele faz? Ele expulsa a água para cima. Então, a água está sendo expulsa pelos poros. A terra sendo puxada, o concreto sendo jogado para baixo, terminando de expulsar a terra com água para cima. Então, seria uma outra solução. Tá? Além dessas, para prédio, trabalha-se com os tubulões. Vamos ver a imagem. Deixa eu dividir a tela com vocês. Tubulão. Tubulão, imagens. Não, essa imagem, assim, não é uma foto, né? Mas ela é perfeita para o entendimento. Tubulão seria isso daqui, moçada, ó. Tá vendo, ó? Descendo dentro no solo, é uma estaca com diâmetro mínimo de 70 centímetros, porque o funcionário tem que descer lá dentro. Você cava com a máquina, desce um cara aqui dentro e esse cara faz a abertura. Isso aqui chama fuste, que é onde seria o equivalente à estaca, e isso aqui chama base, que seria o equivalente da sapata. O tubulão, a grosso modo, é uma estaca com sapata na ponta, certo? E aí nós temos 2 tipos de tubulão. O tubulão a céu aberto, que é esse aqui da imagem. Deixa eu abrir a imagem em uma nova guia aqui. Seria esse daqui da imagem, em que a pessoa desce aqui, vai abrindo e enchendo o balde e vão puxando o balde para cima. Isso aqui tem que ser muito bem observado, mas muito bem observado. O solo para fazer isso daqui, gente, não pode ser solo arenoso. Tem que ter o solo tem que ser argilo qualquer coisa. Por quê? Por que tem que ser argilo qualquer coisa? Porque senão ele vai desabar em cima do funcionário. Dependendo do solo, você tem que colocar camisa, dependendo do índice de vazios dele, você vai ter que colocar camisas aqui para não ter deslizamento. E ainda assim é um trabalho que é muito discutido. Muito discutido. Tá? E tem o tubulão a ar comprimido. Tem o céu aberto, ar comprimido. O que é o tubulão a ar comprimido? É quando você faz um tubulão dentro d'água, né, gente? Uma fundação de uma ponte. Fundação de uma ponte está dentro de água. Como é que o funcionário vai descer para abrir lá embaixo? Tem os escafandros, né? Não sei se vocês sabem o que é aquele mergulhador clássico, né? O escafandro ainda... O escafandrista, né, na verdade, né? É esse tipo de mergulhador aqui, ó, que ainda trabalha na construção de pontes, tá? É óbvio que essas roupas pesadíssimas já foram modernizadas, mas, por exemplo, construção da ponte Rio-Niterói trabalhou-se com mais de 1.000 escafandristas lá. É necessário esse pessoal para descer, mas a água é retirada pelo ar comprimido, certo? Vou responder a pergunta, parece que alguém escreveu alguma coisa aqui. Sim, perigoso. Perigoso. Então, aqui nós encerramos aí a nossa parte de fundações. Para a próxima aula, eu vou fechar com vocês
a parte de baldrame, né? O que é baldrame, gente? Já dei uma lida. Baldrame é uma viga que suporta paredes e ela fica escavada dentro da terra. Então, muita gente, já vou falar de baldrame agora, rapidamente. Muita gente confunde baldrame com infraestrutura, ou seja, com fundação. Está errado. Baldrame é superestrutura. Mas acontece que ela é uma superestrutura escondida. Ela é dentro da terra, certo? Beleza? No material que eu tenho aqui está colocado como fundações rasas ou diretas. Tudo errado. Alicerce e baldrame. Tudo errado. Tudo errado. Ah, é? É porque eles estão chamando baldrame de sapata corrida. Quando a baldrame estiver suportando o peso, ó, o que divide uma coisa da outra, Lucimara? Quando a baldrame estiver suportando o peso da parede, ela sendo um elemento de suporte, ela passando para o solo, ela não chama baldrame, ela chama sapata corrida. Pode ter as mesmas dimensões, mas se é ela a responsável por passar isso para o solo, ela deixa de ser baldrame, sapata corrida. A baldrame, ela é suspensa por uma sapata, ou por um bloco de coroamento, ou por uma estaca solteira, ou por um tubulão, ou por outra fundação. Na prática, quando você calcula uma baldrame, mesmo ela estando escavada, isso significa dizer todas as casas, todas que eu calculei baldrame, implica em dizer que se você for lá e cavar debaixo da parede, você pode passar por debaixo da parede que não vai nem dar nenhuma fissura na parede, porque a baldrame foi calculada como se ela não tivesse nada por baixo dela, sem nenhuma contribuição do solo. Isso é baldrame. Certo. Entendeu? Pode anotar aí que está errado. Quem escreveu isso daí escreveu errado. Se tiver no livro, está errado. Se isso cair em prova, pode contestar. O professor Cleverton falou que está errado e está errado e pronto. Tá bom. Pode procurar o conceito. Não estou sendo arrogante nem prepotente, não. Mas é porque são muitos anos na Cacunda falando sobre isso. Não, é porque eu estava estudando em cima desse material aqui que eu imprimi da faculdade. Foi bom você fazer. Foi bom você falar. Não, então tá. Certo? Ela não é infra, ela não é fundação, ela é superestrutura. Mas ela está junto com a fundação, só isso. Tá. Ela age com a fundação. Não, ela está posicionada próxima à fundação. Só isso. Só isso. Ela tá na terra. Ela está escondida na terra, junto com a fundação. Mas ela não é fundação. Porque se você não conta com o suporte do solo, se você não conta com o solo por baixo dela fazendo força, ela não pode ser fundação. Fundação é aquele elemento que transmite para o solo. Ela não transmite para o solo, ela transmite para a sapata transmite para o solo. Ela transmite para a estaca transferir para o solo. Entendeu? Ah, sim. Entendeu? Ela transfere para alguém transferir para o solo, não é ela que transfere para o solo. Fechou? Sim. Certinho. Muito bem, muito bem. Na aula que vem nós vamos falar sobre forma, aí eu explico o que é contra barranco e com forma, como é que faz a continha das formas e etc. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, espero que vocês tenham gostado. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Conte comigo, pode perguntar, fiquem à vontade. Um abraço para vocês. Próxima aula nós estamos aí junto e misturado. Valeu, abraço.